Não perca esta importante mensagem. É sobre isso que o livro de Apocalipse tem falado o tempo todo. Sua eternidade depende do que você faz com esta verdade hoje. Veja bem, não amanhã, hoje. O livro do Apocalipse está cheio de simbolismo e imagens. Se você não tomar cuidado, poderá interpretar mal o que os versículos estão falando. Por exemplo, você sabe se eles falam sobre o passado ou sobre o futuro? Uma coisa é certa. Nesses versículos estão as advertências de Deus para todas as pessoas na Terra hoje. A compreensão destes avisos se destina a ajudar todos, cristãos e não cristãos, a saber o que fazer, especialmente nesta era, à medida que nos aproximamos rapidamente do fim do mundo. O livro do Apocalipse está nos chamando a acordar para a verdade de que a eternidade é real e tudo o que fizermos e deixarmos de fazer hoje determinará o resultado dessa eternidade. Ele está nos despertando para a realidade de que existe um céu e um inferno com um lago de fogo. Todos os que já viveram na Terra e aqueles que nascerão antes da vinda de Cristo acabarão em qualquer um desses dois lugares quando deixarem este mundo. Um dia todos nós devemos enfrentar o julgamento e prestar contas ao dono de nossas vidas sobre como vivemos nossas vidas na Terra. Paulo escreveu em 2 Coríntios capítulo 5, versículos 9 e 10. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Você está vivendo como alguém que está pronto para se encontrar com o Senhor? É muito importante que você esteja. Quero mostrar a você uma mensagem importante de Apocalipse capítulo 12 hoje. No final desta mensagem, quero que você entenda os tempos em que estamos, a força por trás das coisas que estamos vivendo hoje e como você pode se manter livre das influências negativas desta era, antes do retorno de nosso Senhor. Veja Apocalipse capítulo 12, versículo 12. Por isso festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Este versículo nos diz três coisas. O diabo está na terra agora e não no céu, porque está escrito: festejai, ó céus, ai da terra, pois o diabo desceu até vós. O diabo está furioso, cheio de fúria. Ele sabe que o tempo dele é curto. E se o tempo de Satanás é curto, isso significa que estamos cada vez mais perto do fim. Veremos mais sobre isso antes do final desta mensagem e você realmente entenderá o que essa afirmação significa. Se você ler toda a Bíblia, notará que o diabo está por trás de toda forma de mal e destruição que aconteceu à humanidade. Esse mal e destruição incluem tudo, desde o engano que levou à queda da raça humana, até as provações e sofrimentos de Jó, desde o pecado que mergulhou a humanidade em uma vida inferior à que Deus pretendia, até a escravidão que prende as pessoas até que elas acabem no inferno por toda a eternidade. Estas coisas confirmam que o diabo está na terra. Você pode ouvi-lo dizendo isso a Deus em Jó capítulo 1, versículo 7. Então perguntou o Senhor a Satanás: "De onde vens?" Satanás respondeu ao Senhor e disse: "De rodear a terra e passear por ela." Antes de Satanás começar a vagar pela terra, ele era um anjo no céu, mas quando se rebelou contra Deus foi expulso e caiu na terra. O livro de Apocalipse aponta para isso. Fala de uma grande guerra no céu, onde o dragão, também chamado de diabo, e aqueles anjos que se aliaram a ele, lutaram contra o arcanjo Miguel e os seus próprios anjos que não caíram no engano do diabo. Satanás e seus anjos foram expulsos do céu. Eles caíram na terra e agora pretendem destruir a criação mais valiosa de Deus, a humanidade. Esta é a razão do caos sobre o qual você pode ter lido na história e do caos que você está vendo acontecer hoje em todo o mundo. Este curto versículo de Apocalipse 12 contém uma visão muito profunda que explica por que tem havido tanto pecado e maldade em nosso mundo desde os dias de Adão até o exato momento que vivemos agora. À medida que nos aproximamos do fim dos dias, ele sabe que não tem muito tempo e está determinado a destruir tudo o que puder. Até agora o diabo estava concentrado em enganar as pessoas e roubar delas a verdade e a vida, as distraindo no seu esquema destrutivo. No entanto, agora ele lançou uma guerra total contra o povo de Deus, usando todos os meios necessários, bem como mantendo os incrédulos presos na sua incredulidade até que os destrua com sucesso, para que não possam encontrar a salvação. Ele está usando tudo ao seu alcance
para afastar de Deus o maior número possível de almas através do pecado, dos sistemas mundanos, das tentações, das pressões e até mesmo dos problemas. Ele espera poder levar consigo muitos do povo de Deus para a condenação eterna. Mas você não precisa ter medo. Deus providenciou uma maneira de escapar, dando Jesus Cristo como sacrifício pelos nossos pecados. Quando Jesus pagou o preço pelos pecados da humanidade, que nos mantém afastados de Deus, ele também derrotou Satanás para sempre naquela cruz em nosso favor. Vejamos o que diz Colossenses capítulo 2, versículos 13 ao 15. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O mundo hoje é um foco de pecado, abuso, maldade, abominações, morte e dor. Quando dizemos que o diabo se tornou desenfreado, você pode ver tudo isso ao seu redor, tanto dentro como fora das quatro paredes da igreja. Dentro das nossas igrejas há falsos profetas, enganando as pessoas com palavras que não concordam com a palavra de Deus, encorajando as pessoas a viverem para si mesmas e não para Deus. Eles estão usando as pessoas para satisfazer a sua própria ganância, em vez de levá-las a Deus. Além disso, dentro da igreja há pessoas que levam vidas duplas, passando a impressão de bondade, mas vivendo na ganância, sem se incomodarem com a pecaminosidade e vivendo com um coração impenitente e endurecido contra a verdade. Você também tem dissensões e divisões, amargura e falta de perdão na igreja. E também, quando olha para fora da igreja, você pode ver como todo lugar está infestado de guerras, crises, doenças, estilos de vida abomináveis e abusos. A sociedade continua normalizando abominações e agindo contra a justiça. Essas coisas não estão simplesmente acontecendo. São os reflexos do que lemos em Apocalipse capítulo 12, versículo 11. O diabo está cheio de fúria porque o seu tempo é curto, então ele está decidido a destruir. E assim, a Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8: Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, que ruge procurando alguém para devorar. Neste mundo você tem apenas um inimigo verdadeiro, e é quem faz de tudo para não descansar até destruir completamente sua alma na condenação eterna: o diabo. É exatamente aqui, neste versículo que vou ler de Apocalipse capítulo 21, versículo 8, que o diabo quer que você esteja no último dia. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Qual é então o nosso consolo em todas essas coisas? A resposta é Deus. É nos voltando e focando em Jesus que encontraremos segurança. A Bíblia nos diz que o nome do Senhor é uma torre forte. Os justos correm para ela e encontram segurança. Um relacionamento com Jesus coloca você no caminho da salvação eterna e da vida no céu. Esse relacionamento coloca você nesse caminho e seu foco em Jesus te manterá nele. Você deve colocar sua fé em Jesus para vencer esta batalha. Veja, Jesus já venceu o diabo e conquistou a vitória sobre ele. Agora, através de Jesus, também recebemos o poder para vencer o diabo e resistir às suas tentações. É o que diz 1 João, capítulo 5, versículo 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Pressões surgirão em nosso caminho como seguidores de Jesus, mas devemos encontrar conforto nisso. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Ele já nos prometeu vida eterna e um lugar de descanso, paz e abundância no reino de Deus para sempre. Não há nada que Satanás possa oferecer que supere isso. Nenhum conforto na terra, nem ameaça de morte deveria fazer você jogar fora sua fé em Jesus. No livro de João, capítulo 14, versículos 1 ao 4, ele disse aos seus discípulos, e indiretamente também a nós, porque também somos seus discípulos: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas.
Se assim não fora, eu vou-la teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde estou estejais vós também, e vós sabeis o caminho para onde vou. Há um lugar no céu para quem crê e mantém os olhos em Deus. Você deve continuar focado nele, apesar de todas as distrações. Todas as coisas que mencionei anteriormente são sinais que apontam para o final de Apocalipse capítulo 12, versículo 12, que é o tempo curto. Embora a eternidade seja longa, o tempo antes de entrarmos nela é muito curto. Uma decisão errada, uma distração, um momento de engano pode custar sua salvação para sempre. A maldade e o estilo de vida abominável do mundo de hoje são a prova de que muitas almas estão perdidas e não conhecem o caminho. Mas o caminho está sempre aqui, e seu nome é Jesus. Ele disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim." Para todos que ainda não se voltaram para Jesus através da fé, pois cada dia que fica longe, você se mantém afastado da sua própria salvação, volte-se para Jesus agora, para que você não acabe em um lugar de dor e arrependimento por toda a eternidade. Quase todos os sinais do fim dos tempos profetizados na Bíblia há milhares de anos foram cumpridos diante dos nossos olhos. Este não é o momento de discutir se a palavra de Deus é verdadeira ou não. Continuar negando a autenticidade da palavra de Deus, mesmo com evidências, não é sábio e custaria sua alma para sempre. Jesus diz: "Venha a mim e eu lhe darei descanso." Você precisa se concentrar apenas em Jesus. Deixe os pesos e as distrações de lado. Lembre-se de que fora dele não há caminho, nem vida, nem verdade, por mais sutis ou bem-intencionados que possam parecer. Lembre-se da parábola das virgens sábias, e não adormeça nem deixe sua luz se apagar. Continue a falar e a defender a verdade. Continue atento a esses sinais e espere a vinda do seu Senhor e Salvador. Peça a Deus que te dê sabedoria e um coração com discernimento para sempre conhecer e defender a verdade. Que possamos caminhar com o Senhor diariamente para não nos perdermos no caos e na teia do engano de Satanás. Lembre-se das palavras de Jesus: "Nem todo aquele que me chama de Senhor entrará no reino de Deus." Lembre-se de que não se trata apenas do que você diz, mas do coração de onde isso vem. Será que Jesus reina apenas nos seus lábios ou também no seu coração? Será que você só concorda com a Bíblia quando ela apoia o que você pensa ou faz você se sentir bem e argumenta contra ela quando ela te incomoda? Devemos preparar nossas vidas por meio do arrependimento e do relacionamento com Jesus. Devemos estar prontos, nos concentrando nele e o seguindo de todo o coração. Precisamos nos posicionar contra tudo que Deus se opõe e devemos abraçar apenas o que ele aceita. Como sabemos disso? Através da palavra. Deus nunca pode mentir ou se contradizer. Ao manter o foco, seja encorajado com a promessa de Jesus de que um dia ele te levará para estar onde ele está. Ele está falando sobre o céu, e se tem um lugar que você jamais deve perder, é o seu lugar no céu. A Bíblia nos diz que lá haverá alegria, paz, descanso e glória indescritíveis. O céu e a terra não são iguais e são incomparáveis. O céu é um lugar muito melhor. Não há guerras, contas, desemprego, corrupção, crime, lágrimas ou pecado. No céu, sua vida não será atormentada pelo medo de más notícias, morte, envelhecimento, carência, perda ou decepção. O céu é a definição de perfeição além da mente humana. Lá você testemunhará e estará na presença de Deus para todo sempre. Eu encorajo você a permanecer sempre focado em Jesus. Se cerque das coisas que te lembrem de sua cidadania celestial e confie em Deus para te ajudar a terminar bem a sua jornada. Em Mateus, Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras e seus discípulos vieram a ele em particular, perguntando quando o fim dos tempos aconteceria e que sinais acompanhariam sua vinda. Jesus passa a responder às suas perguntas e falar sobre os sinais a se observar. A Bíblia descreve o fim dos tempos como a conclusão do atual sistema das coisas, os últimos dias ou o tempo do fim. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1, a Bíblia nos fala sobre os últimos dias e os tempos terríveis que virão. Ela afirma que nos últimos dias virão tempos perigosos de grande estresse e problemas, dias duros que serão difíceis de suportar. Ao lermos o capítulo,
vemos que nos últimos dias haverá uma total rejeição de Deus neste mundo. Qualquer coisa que a palavra de Deus representa será rejeitada. As pessoas vão querer ouvir o que querem ouvir, preferindo um evangelho que prega a materialidade em vez de uma vida sacrificial. Mas sabemos que precisamos do evangelho puro, que penetre em nossos corações e desafie todo comportamento pecaminoso em nossas vidas. E como cristãos, temos a missão de espalhar as boas novas de Jesus Cristo para todas as pessoas. Em Mateus 24:14, Jesus diz que o sinal final do fim dos tempos é a pregação do evangelho a todos os povos. Isso não significa necessariamente levar o evangelho a todas as pessoas na terra, mas significa ter um testemunho cristão viável dentro de cada etnia e grupo de pessoas. Então, o que isso significa para nós como cristãos? Temos a responsabilidade de compartilhar as boas novas de Jesus Cristo com todos os que entramos em contato. Devemos viver nossas vidas de tal maneira que reflitamos o amor e a luz de Jesus. E devemos orar também pela salvação dos que estão ao nosso redor, crendo que Deus pode fazer o impossível. Lembre-se, não precisamos ter medo do fim dos tempos, porque sabemos que o nosso Deus é soberano e está no controle. Nós só precisamos manter nossos olhos fixos em Jesus e viver nossas vidas para a sua glória. O livro de 2 Timóteo capítulo 3 pinta um quadro bastante sombrio da sociedade em colapso, com pessoas se tornando traiçoeiras, caluniadoras e completamente sem autocontrole. É um mundo onde os absolutos morais são ignorados e todos fazem o que é certo aos seus próprios olhos. Porém, não é apenas o mundo fora da igreja que pode ser um desafio. Nestes últimos tempos, as lutas mais difíceis que enfrentaremos podem vir de dentro da igreja de Deus. É por isso que Paulo nos adverte em 2 Timóteo sobre o estado dos tempos e nos exorta a permanecermos fiéis e fortes. Ele sempre diz, mas perceba isso, ou entenda isso. Há coisas das quais precisamos estar cientes na igreja se quisermos permanecer fortes em nossa fé. Não podemos nos dar ao luxo de ficar desiludidos ou cair porque não reconhecemos o que está acontecendo ao nosso redor. A boa notícia é que podemos nos unir como uma comunidade de cristãos, apoiando e encorajando uns aos outros. E com a força de Deus podemos enfrentar qualquer desafio que surja em nosso caminho. Então vamos continuar pregando o Evangelho, vamos continuar apoiando uns aos outros e vamos manter nossos olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. No fim dos tempos, seremos tentados por rebeldes religiosos. Essas são pessoas que podem parecer boas por fora, mas por dentro, seus corações estão cheios de pecado e engano. Elas podem até citar as Escrituras, mas suas ações falam mais alto que palavras. Na verdade, a Bíblia nos adverte, em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 5, para não nos envolvermos com essas pessoas que têm aparência de piedade, mas negam o seu poder. Estamos vivendo na era dos rebeldes religiosos, onde muitas pessoas fazem as perguntas certas, mas seguem todas as respostas erradas. Mas como verdadeiros seguidores de Cristo, precisamos ser sábios e edificar nossa fé sobre uma base sólida. Em Mateus 7, Jesus nos diz que quem ouve seus ensinamentos e os segue é como uma pessoa que constrói uma casa sobre rocha sólida. Mesmo quando vierem as tempestades da vida, nossa fé permanecerá firme, porque está enraizada na verdade de Deus. Mas quem ouve seus ensinamentos e não os obedece é como uma pessoa que constrói uma casa na areia. Quando as tempestades da vida vierem, sua fé desmoronará, como uma casa com alicerces fracos. Ao olharmos ao redor do mundo hoje, podemos ver muitos sinais do fim dos tempos sobre os quais Jesus e o livro do Apocalipse nos alertaram. Um sinal importante é o surgimento de guerras e conflitos entre nações. Em Mateus 24:7, Jesus profetizou que nação se levantará contra nação e reino contra reino. Podemos ver isso acontecendo hoje, com guerras ameaçando nossa sociedade e até mesmo com a invasão russa da Ucrânia. Outro sinal do fim dos tempos é a fome. Embora ainda não esteja no estágio do fim do mundo, podemos ver os efeitos da escassez de alimentos no aumento dos preços, da comida que comemos e na secagem dos oceanos e desertos. Apocalipse, capítulo 6, versículos 5 e 6 diz:
Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: Vem! Então vi, e eis um cavalo preto, e seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi como uma voz no meio de 4 seres viventes, dizendo: Uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Essa palavra fala de um cavaleiro simbólico que representa a fome em grande escala. Mas como cristãos, somos chamados a ter fé e confiança em Deus, que nos guiará e direcionará nossos caminhos. Em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6 está escrito: Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio conhecimento. Submeta-se a Ele em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Portanto, vamos nos apegar à nossa fé e construir nosso alicerce na verdade de Deus, mesmo em meio a esses tempos difíceis. Devemos confiar no Senhor para nos guiar em todas as tempestades, sabendo que Ele está conosco a cada passo do caminho. É incrível pensar em como podemos nos voltar para Deus em tempos de dificuldade, e Ele estará lá para nos ajudar. Mas e aqueles tempos difíceis, sobre os quais somos advertidos na Bíblia? Como podemos nos manter fortes e manter nossa fé durante as épocas de maior perigo? Como cristãos, sabemos que enfrentaremos desafios neste mundo. O próprio Jesus nos alertou que haveria terremotos e outros desastres naturais em diferentes partes do mundo. Vimos isso em primeira mão com eventos recentes que causaram tanto sofrimento e perda de vidas. Mas e quanto aos desafios espirituais que enfrentaremos? Paulo nos diz em 2 Timóteo que nos últimos dias haverá tempos difíceis, tempos terríveis, perigosos e até violentos. É um pensamento assustador, mas não devemos nos surpreender quando enfrentamos adversidades. Na verdade, podemos nos consolar sabendo que essas provações não são uma surpresa para Deus. Ele nos alertou sobre elas com antecedência e também prometeu estar ao nosso lado quando mais precisarmos dele. Podemos clamar a Ele em oração e confiar que Ele nos livrará de todos os nossos problemas. Mas aqui está a condição: precisamos buscar a justiça para receber a ajuda de Deus. Se estivesse com problemas e precisasse de alguém para te ajudar, você não gostaria de recorrer à pessoa mais capaz e confiável que conhece? É assim que nos voltamos para Deus. Quando buscamos a retidão e nos esforçamos para viver uma vida que honre a Ele, estamos construindo um forte alicerce de fé no qual podemos confiar em tempos de dificuldade. E quando clamamos, Ele nos ouve e nos livra de todos os nossos problemas. Então hoje, vamos nos encorajar com o Salmo 34 e lembrar que o Senhor está sempre ouvindo o clamor de seus justos. Vamos continuar a buscar a retidão e construir um forte alicerce de fé no qual podemos confiar, mesmo em meio a tempos difíceis. Como povo de Deus, temos o privilégio de invocá-lo em tempos de dificuldade. É incrível saber que o Criador do Universo quer nos ouvir e está disposto a nos ajudar em nossos momentos de necessidade. No entanto, ser o povo de Deus não significa que somos perfeitos ou que temos tudo sob controle. Significa simplesmente que nosso desejo é buscar a retidão e segui-lo, e não os caminhos do mundo. Sabemos que a Bíblia nos diz que nos últimos dias haverá muitos amantes do dinheiro na igreja. Infelizmente, já estamos vendo isso acontecer. A igreja se transformou em um lugar de compra e venda, e não é isso que deveria ser. De fato, o próprio Jesus entrou no templo e expulsou todos os que compravam e vendiam, dizendo que sua casa deveria ser uma casa de oração, não um covil de ladrões. Precisamos lembrar que somos chamados para trazer pessoas para a casa de Deus e não nos isolarmos delas. O amor ao dinheiro pode ser uma coisa perigosa e é algo que precisamos estar cientes. É fácil se envolver em busca de dinheiro e status, mas precisamos lembrar que não é isso que importa. Muitos vão usar a religião para ganhar dinheiro, mas precisamos tomar cuidado para não cair nessa armadilha. É como 1 Timóteo capítulo 6, versículos 3 ao 10 diz: Se alguém ensina alguma doutrina diferente e não concorda com as verdadeiras palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com os ensinamentos da nossa religião, essa pessoa está cheia de orgulho e não sabe de nada. Discutir e brigar a respeito de palavras é como uma doença nessas pessoas. E daí vêm as invejas, brigas, insultos, desconfianças maldosas e discussões sem fim,
como costumam fazer as pessoas que perderam o juízo e não têm mais a verdade. Essa gente pensa que a religião é um meio de enriquecer. É claro que a religião é uma fonte de muita riqueza, mas só para a pessoa que se contenta com o que tem. O que foi que trouxemos para o mundo? Nada. E o que é que vamos levar do mundo? Nada. Portanto, se temos comidas e roupas, fiquemos contentes com isso. Porém, os que querem ficar ricos caem em pecado ao serem tentados e ficam presos na armadilha de muitos desejos tolos que fazem mal e levam as pessoas a se afundarem na desgraça e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males. E algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimentos. Outra coisa da qual precisamos estar cientes é a ostentação. Aqueles que amam a si mesmos sempre se vangloriam de si mesmos, do seu dinheiro, de sua educação e até mesmo de sua fé. Eles se vangloriam de suas doações, devoção e experiências espirituais, entre aspas. Esse tipo de comportamento não agrada a Deus. O orgulho é a motivação interna que leva as pessoas a se gabar e é algo contra o qual precisamos nos proteger. Precisamos lembrar que tudo o que temos é um presente de Deus e devemos usá-lo para glorificá-lo, não a nós mesmos. Então, enquanto navegamos nestes tempos difíceis, vamos nos lembrar de permanecer fiéis à palavra de Deus e não nos deixar influenciar pelas coisas deste mundo. Vamos confiar em sua provisão e nos contentar com o que temos. E não vamos nos gabar de nós mesmos, mas em vez disso dar glória a Deus por tudo que Ele fez por nós. É como está escrito em 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 e 7, e diz: Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Você viu a maioria das notícias recentemente? Você percebe o aumento acentuado dos males em nosso mundo hoje? O diabo está caçando ferozmente por mais pessoas que trariam destruição. Alguns indivíduos aceitaram que suas vidas estão condenadas e chegam a trazer dor e miséria para a vida de outras pessoas. Os corações dos homens estão ficando mais frios como gelo e duros como aço. O mal e a imoralidade tornaram-se status quo da sociedade em que vivemos hoje. Você já percebeu tudo isso? Nem mesmo a igreja é poupada em tudo isso. Pense no aumento elevado de falsas doutrinas sendo espalhadas, cujo único objetivo tem sido desviar o rebanho de Deus. Infelizmente, muitas pessoas ficam felizes acreditando e seguindo, pois é a esperança de suas vidas. A Bíblia nos revela isso em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, dizendo: Não repreendas asperamente o ancião, mas admoesta-o como a pai, aos moços como a irmãos. A Bíblia aqui nos diz que um dos sinais mais proeminentes dos últimos dias é que muitas pessoas que afirmam crer no Senhor Jesus perseguirão mentiras que soam desconfortáveis e agradáveis aos seus ouvidos. Diz que abandonarão a fé, a razão porque são egoístas e seus corações nunca estiveram na fé. De acordo com 1 João capítulo 2, versículo 19, saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Essas mentiras são doutrinas que foram erroneamente distorcidas para servir à impiedade e fortalecer o estilo de vida imoral dos mestres e daqueles que não estão enraizados na fé. Uma dessas falsas mensagens populares comuns nestes últimos dias, que também foi vista nos dias dos apóstolos, foi a doutrina do materialismo. A ênfase da doutrina enfatiza que ganho é piedade. Eles acreditam que a piedade é o caminho para a prosperidade material e que uma vez que uma pessoa sirva a Deus fielmente, ela será abençoada materialmente. Eles giram textos bíblicos enfatizando como ser piedoso para trazer riqueza para uma pessoa. Eles perdem o objetivo principal e o significado de Cristo vindo para morrer por todos os homens. E essa razão é para que possamos receber a vida e a justiça de Deus. Isso agora significa que Deus não pode abençoar um homem? Certamente não. Deus sempre é capaz de prover para seus filhos em seus momentos de necessidade quando eles o invocam.
A Bíblia mostra a extensão de seu cuidado por nós quando diz: Deus sabe o número de fios de cabelo da nossa cabeça. E quando também Ele diz: eu te amei com amor eterno. Podemos dizer que Cristo morreu para nos tornar ricos. Isso é muito correto. No entanto, Cristo não morreu simplesmente para a nossa prosperidade material, mas para nos enriquecer espiritualmente e em Deus, dando-nos sua vida divina, a vida eterna. Essa vida é o que nos livra da morte e da destruição, e essa paz é o que nos liberta da culpa e da condenação. Querido Santo de Deus, você vê isso? A única maneira de um homem ser justo é por meio de Cristo Jesus. Em seu sacrifício, Cristo dá a todos os que creem nele a justiça que Deus aprova. A Bíblia também solidifica isso ao nos dizer em Romanos capítulo 3, versículo 22. Assim isso lhe foi também imputado como justiça. Amados, qualquer homem que afirma ser justo fora da ajuda de Deus é alguém de quem devemos nos afastar. Eles são pessoas hipócritas, orgulhosas e vaidosas. A Bíblia nos diz que tais pessoas colheriam os frutos de seu orgulho e arrogância. Você deve ter visto esse tipo de pessoa inúmeras vezes nesses últimos dias. Para não mencionar todos, há também aqueles que transformaram a graça de Deus em lascívia e rejeitam o Senhor nosso Salvador. O apóstolo Judas os chama de pessoas sem Deus. Essas pessoas más e ímpias usam a graça de Deus como desculpa para cometer atos imorais. Você sabia que alguns chegam a zombar das profecias do profeta, dizendo que o mundo não vai acabar, e zombam do fato de que as palavras da Bíblia sobre o fim do mundo não foram cumpridas? Pedro, nos advertindo sobre eles, escreveu em sua carta em 2 Pedro, capítulo 3, versículos 3 e 4, nos diz que: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Queridos santos, em meio a tudo isso, somos encorajados a não ignorar os sinais e a nos precaver contra as ciladas do diabo nestes últimos dias. Existe apenas uma explicação para todos esses acontecimentos e estes são os sinais dos últimos dias sobre os quais fomos advertidos na Bíblia, como tentei mostrar até agora. Veja como Paulo coloca isso em detalhes para seu jovem ministro Timóteo. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 1 a 6. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nascidas carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências. Os versículos acima fortalecem claramente a mensagem que você tem ouvido. Então, talvez você esteja se perguntando como identificar alguns dos sinais. Além do fato de que quase todas as profecias antigas estão sendo cumpridas todos os dias, nações estão se levantando contra nações, as economias e potências mundiais estão desmoronando, doenças e mortes, crimes e destruições estão em alta, as perseguições aos santos estão aumentando. O pecado está se tornando uma norma como era nos dias de Noé. Não há mais temor nem reverência por Deus e pelas coisas associadas a Ele. Coisas abomináveis se tornaram norma. As coisas sobre as quais Deus nos alertou tornaram-se estilos de vida regulamentados hoje. Você será literalmente cancelado por falar contra qualquer um deles. A liberdade de expressão ou mesmo de adoração de Cristo está sendo tirada. O amor do coração dos homens por Deus e pelos outros esfriou. Nestes últimos dias, Deus nos adverte para termos cuidado, porque o mal que o diabo está incitando no coração dos homens está chegando ao seu clímax. Portanto, para permanecermos seguros e preservados até sua vinda, devemos fazer alguma coisa para nos mantermos firmes e ardentes na fé de nosso Senhor, para que não sejamos pegos desprevenidos quando o Senhor voltar.
Advertências que os santos de Deus devem cumprir para permanecerem seguros, firmes e fiéis nos últimos dias. Devemos estudar e meditar consistentemente na palavra de Deus. Querido amado de Deus, você observou que os últimos dias vêm com um teste de quanto da palavra de Deus um filho de Deus entende? O reinado de falsas doutrinas e mestres não teria efeito sobre um crente que está completamente enraizado e fundamentado nas doutrinas de Cristo. Ele está completamente equipado e é capaz de se manter firme contra doutrinas erradas e falsos mestres. Preciso que você saiba que quanto mais da palavra de Deus você conhece e comprometer seu coração, mais firme e comprometido você será com a fé de nosso Senhor Jesus. Outra coisa que devemos fazer para permanecermos firmes é nos dedicarmos às orações. A Bíblia nos conta o segredo para nos edificarmos sobre o fundamento de nossa santíssima fé, assim como um construtor constrói uma casa colocando um bloco sobre outro. Judas capítulo 20. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Um crente que gosta de orar regularmente tem sua fé fortemente edificada pela ajuda do Espírito de Deus. Jesus, na noite anterior à sua morte, disse aos seus discípulos orar para que não caiam em tentação. Jesus estava tentando ensiná-los, e a nós também, que aqueles que estão em oração acham mais fácil resistir à tentação. Irmãos, o nível de atração do pecado nestes últimos dias só pode ser superado por um homem dedicado à oração. Na epístola de Paulo, vemos Epáfras nos mostrando como a oração pode ser usada para fazer toda uma igreja permanecer perfeita na vontade de Deus. A conclusão do assunto é que, sem orações incessantes, talvez não consigamos realmente prevalecer nestes últimos dias. Então Deus está falando ao seu coração hoje. Ore e seja muito intencional sobre isso, porque sua sobrevivência nestes últimos dias dependerá disso. Nestes últimos dias, somos advertidos seriamente pela palavra a fugir de todas as formas de injustiça e desistir de nos associarmos com pessoas injustas. A Bíblia ensina que as más companhias corrompem os bons costumes. A associação com pessoas ímpias e injustas nunca nos ajudará a edificar nossa fé em Deus. Em vez disso, ela o destrói e nos faz lutar para viver o tipo de vida que agrada a Deus. Nestes últimos dias, a Bíblia nos adverte para não sermos encontrados entre os que praticam a iniquidade ou nos sentarmos no acampamento dos ímpios, mas devemos procurar estar na reunião dos crentes. Para que você não se deixe levar pelos enganos e ciladas destes últimos dias, é importante que você tenha certeza de que aqueles que mantêm ao seu redor estão ajudando você a melhorar o estado de nossa vida, especialmente com o céu em vista. Não esteja entre aqueles santos que perderam o equilíbrio e se afastaram de Cristo por causa da companhia errada que mantiveram. E amados, por causa de quão maus e difíceis serão os últimos dias, Deus nos fala em sua palavra para não desmaiar ou desanimar, mas apegar-se à graça que Ele nos dá, a qual é capaz de nos impedir de cair. Ele sempre está ao nosso lado e conosco até o fim. Portanto, temos a certeza de que nunca estaremos sozinhos, pois o temos. Oro para que nestes últimos dias Deus lhe conceda a graça de permanecer mais fiel e perfeito em sua vontade até o fim. Amém. Estamos nos últimos dias, os dias antes da volta de Jesus para levar os verdadeiros cristãos para o céu com Ele. Se há algum momento para estar em alerta, esse momento é agora. Tudo que Jesus e a Bíblia dizem que aconteceria antes que Ele volte, está sendo cumprido bem diante de nossos olhos. Não há dúvida de que a palavra de Deus e suas profecias sempre estiveram certas. Somente aqueles cujos olhos foram abertos pela luz da verdade poderão ver. Todas as outras informações desta mensagem só podem ser compreendidas e úteis para a pessoa que está em Cristo e não para uma pessoa sem Ele. Se você ainda não entrou em um relacionamento com Jesus, não há melhor momento para fazer isso do que agora. Você nem precisa terminar de ouvir essa mensagem. Faça isso aí, onde você está agora. Pause essa mensagem e convide Jesus a entrar em sua vida para se tornar o seu Senhor e Salvador.
Ele não está pedindo pessoas perfeitas que resolvem suas vidas antes de serem salvas. Ele já disse que todo aquele que crer em sua obra de redenção para a humanidade e clamar a Ele, será salvo. É o que está escrito em Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. É muito simples. Eu encorajo você a fazer isso imediatamente e em seguida, continue ouvindo esta mensagem urgente sobre os sinais que todo verdadeiro cristão deve procurar antes da volta de Jesus. Veja, a vinda de Jesus Cristo de volta à terra como rei para arrebatar seu povo santo é uma mensagem de terror para qualquer um que ainda não entregou sua vida a Ele com fé. No entanto, para os que são cristãos verdadeiros e estão genuinamente caminhando na graça e na misericórdia de Deus, esta é uma mensagem de esperança e boas novas. Todos os dias, quando você liga a TV ou a tela do computador, as notícias ruins continuam confirmando cada palavra de Deus sobre a vinda de Jesus. E Jesus já nos disse isso em Mateus capítulo 24, versículo 33. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Portanto, quando você ouve os apóstolos em suas cartas à igreja, nos alertando para estarmos sempre alertas e vigilantes, para que não sejamos pegos desprevenidos por aquele grande dia do Senhor, eles estavam nos lembrando do que Jesus já disse. Esses sinais precederão e serão a prova de que Ele está prestes a aparecer e levar sua igreja com Ele. Você deve ter cuidado para não ficar para trás por estar despreparado por estilos de vida irresponsáveis ou pelo engano deste mundo para fazer você andar fora da fé que professa. Tendo dito isso, quais são os sinais que todo verdadeiro cristão deve procurar antes da vinda de Cristo? Aqui estão alguns deles. Pessoas virão falsamente em nome de Jesus. É errado sair e pregar como um servo de Deus e mensageiro de Jesus? Não, não é. No entanto, Jesus nos alertou que nos dias anteriores à sua vinda, haveria uma onda enorme de pessoas que falsamente afirmam ser de Deus, mas na verdade são lobos em pele de cordeiro. Veja o que diz Mateus capítulo 24, versículos 4 e 5. E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. A principal tarefa dessas pessoas é enganar e desviar o povo de Deus. Portanto, é importante que você leve a sério as palavras de Jesus. Fique atento a isso e certifique-se de não ser enganado. Desde os dias dos apóstolos na igreja primitiva, já vimos esses falsos mestres surgindo. Essas são pessoas que colocam seus próprios interesses acima de Deus. Elas não se importam com sua alma e não ensinam a verdade. Elas mentem ou ensinam meias-verdades que são revestidas de hipocrisia e corrompem as almas de seus ouvintes. Elas lideram com exemplos ruins e vergonhosos e tentam justificar isso utilizando versículos da Bíblia fora de contexto. Essas pessoas redefinem o que é santidade e pureza, tolerando o que Deus proíbe e desencorajando o povo a fazer o que Deus instrui. Jesus disse que quando você as vir surgindo em grande número, saiba que sua volta está cada vez mais próxima. Guerras e rumores de guerras aparecerão. Este é um grande sinal. Vivemos em uma época de constante medo da guerra. Muitas nações implodiram devido a guerras civis. Muitas outras estão vivendo no limite porque ninguém pode dizer o que instigaria outro país a iniciar uma guerra. Mais e mais nações estão se unindo para formar alianças contra outros grupos de nações com suas próprias alianças. E é quase como pensar onde isso tudo vai parar. Bem, eu vou te dizer. Jesus nos disse que esse tempo um dia chegaria. Veja o que a Bíblia diz em Mateus capítulo 24, versículos 6 e 7. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Este é um sinal da vinda de Jesus.
Pode parecer apenas mais uma era de guerras, mas não é. Além de apenas uma era, o verdadeiro cristão deve vê-la como um lembrete de que Jesus está voltando. Então, ao invés de se juntar àqueles que estão apenas falando sobre as últimas notícias e alianças políticas, reclamando do governo e julgando qual nação venceria ou tomaria o poder mundial, você deve estar preparado em seu coração para o dia em que o Senhor Jesus será reconhecido publicamente, até pelos que não creem, como o verdadeiro Rei dos Reis. Escassez de alimentos, terremotos e outros desastres naturais ocorrerão. Vemos este sinal hoje mais do que nunca na história. Isso se tornou uma norma, tanto que alguns meios de comunicação e imprensa nacionais e internacionais não mais tratam isso como notícia. Terremotos, tragédias e crises econômicas e alimentares, especialmente para aqueles afetados por desastres naturais, são sinais que Jesus afirmou que precederiam a sua volta. Está em Mateus, capítulo 24, versículos 7 e 8. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Pode não ser o fim do mundo ainda, mas é um marcador de que estamos nos aproximando do grande dia do Senhor e, portanto, devemos nos preparar. Outro sinal a ser observado antes da vinda de Cristo é a intensa perseguição ao povo de Deus. Embora a perseguição à fé cristã sempre tenha sido uma ocorrência regular na história, antes da vinda de Jesus haverá um aumento na intensidade da perseguição aos cristãos como nunca antes. Na verdade, governos, sociedades e quase todos ao redor dos que creem se voltarão contra nós antes que Jesus volte. Isso está em Mateus, capítulo 24, versículo 9. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Já estamos vendo isso em alguns países, regiões e em comunidades sociais e políticas. Não se engane quando tentarem fazer leis para isso. A verdade é que isso é um ataque direto aos santos de Deus, um sinal que nosso Senhor disse que precederia sua vinda. Muitos cairão da fé e até mesmo alguns cristãos se voltarão uns contra os outros. Isso já está acontecendo ao nosso redor. Cristãos estão divididos sobre o que acreditar e como viver. Muitos confundiram sua fé com os elementos deste mundo e esqueceram quem costumavam ser e o que professavam. Você pode olhar para alguns deles e perceber que já deixaram sua fé para trás e seguiram o caminho do mundo. Jesus já nos disse que quando os problemas ou distrações deste mundo afastassem muitos da fé, isso seria um sinal de que o final dos dias se aproxima. Isso é descrito em Mateus capítulo 24, versículo 10. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Este não é o momento de brigar, querido filho de Deus, mas de guerrear contra o reino das trevas, tentando roubar seu irmão ou irmã da fé. Haverá aumento da maldade e do egoísmo no mundo. O tipo de atrocidades e violações da palavra de Deus que vemos hoje como nunca antes são sinais que Jesus disse que precederiam sua vinda. Os verdadeiros cristãos devem estar atentos a eles. Irmãos e irmãs traindo uns aos outros, pessoas se voltando contra si mesmas por algum ganho, pessoas machucando outras pessoas inocentes apenas para se sentirem bem, e todo tipo de coisa já está acontecendo. Jesus disse em Mateus capítulo 24, versículo 12, que este é um sinal a ser observado. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. O último sinal são as boas novas e a esperança de todo cristão que antes da vinda de Jesus, o evangelho será pregado em todo o mundo e a igreja começará a ter mais avivamentos do que retiros. Vemos isso em Mateus capítulo 24, versículo 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Esta é uma boa notícia porque Deus está se movendo poderosamente através de seus filhos e filhas em vários lugares do mundo e alcançando as almas perdidas e quebrantadas para Cristo. Cada vez que você e eu compartilhamos o Evangelho nas redes sociais, nas ruas, nas aldeias e por todos os meios necessários, nós mesmos estamos agindo como sinais, acelerando a vinda de nosso Senhor. Jesus disse que quando este Evangelho for pregado por toda a terra, o fim chegará.
A boa notícia sobre isso é que no final de tudo, Deus ainda vence. Não há como o reino das trevas vencer nesta missão. Sim, haverá momentos difíceis. Sim, haverá vítimas. E sim, parece que o diabo está vencendo, mas a verdade é que no final, Jesus diz que não devemos desanimar, porque ele já conquistou a vitória. O diabo no inferno não pode impedir a volta do Senhor, e nenhum demônio ou espírito maligno pode impedir a vitória de Deus. Daí vêm as palavras de Jesus em João, capítulo 16, versículo 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O propósito de ficar atento a esses sinais não é se assustar ou entrar em pânico, mas ter a paz de que um dia em breve seu Senhor e Mestre aparecerá e trará paz eterna para todos os que o invocarem de maneira sincera e fiel. Que a sua alegria seja multiplicada, meu amigo e minha amiga. Você está do lado vencedor. Sua esperança é certa em Jesus. Portanto, fique firme e peça a Deus que te dê graça pelo Espírito Santo para continuar na fé até o fim. E que esse dia abençoado nos encontre esperando o Senhor e entrando em seu descanso quando Ele aparecer. Este é um grande aviso de Deus para as pessoas nestes últimos dias. À medida que nos aproximamos do dia em que Cristo retornará à terra para levar os santos para estar com Ele no céu, seguido pelo próprio fim do mundo, o mundo passará por muitas coisas. O diabo sabe que seu tempo é curto, então ele vai tentar tudo o que tem em seu arsenal para tentar e influenciar o povo de Deus. Neste vídeo, compartilharei algumas dessas coisas com você para te encorajar a se manter firme. No dia da ascensão de Jesus, anjos apareceram e disseram aos discípulos que tudo o que Jesus disse era verdade e que, assim como ele prometeu, um dia ele voltaria. É o que diz Atos, capítulo 1, versículos 10 e 11. Eles ainda estavam olhando firme para o céu enquanto Jesus subia, quando 2 homens vestidos de branco apareceram perto deles e disseram: Homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse Jesus, que estava com vocês e que foi levado para o céu, voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. E o próprio Senhor Jesus disse em Apocalipse, capítulo 22, versículo 12: Escutem, diz Jesus, eu venho logo. Vou trazer comigo as minhas recompensas para dá-las a cada um de acordo com o que tem feito. Muitas pessoas ainda não acreditam que Jesus voltará. Alguns até deixaram a fé porque o diabo conseguiu convencê-los de que não há céu nem inferno e que Cristo não vem. Este não é o momento de abrir mão da fé, mas o momento de se manter firme e ainda mais forte para que o inimigo não roube sua fé. Aqui estão algumas das coisas que você notará antes da volta de Cristo. O pecado e as abominações ocuparão o centro das atenções. Não é mais novidade como certas coisas consideradas abominações na Bíblia tornaram-se normais hoje. Coisas que costumavam ser desaprovadas anos atrás e coisas contra as quais a Bíblia advertiu agora se tornaram normais. A mídia promove o pecado. As indústrias da música e do cinema, a moda, as TVs e até mesmo as escolas agora fazem o mesmo. Tudo está confirmando o que a Bíblia já diz. Se você olhar ao seu redor, pode parecer que estamos vivendo nos dias de Noé novamente. Aqueles que defendem a normalidade e a obediência à Bíblia são chamados de loucos, atrasados, preconceituosos e até condenados. Mas Jesus já nos alertou em Mateus capítulo 24, versículos 37 ao 39. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. O mundo chegou a um lugar onde a normalidade é ofensiva. Estar bem com Deus se tornou um crime, e defender a ordem de Deus pode te colocar sob ataque de muitos. O pecado agora está sendo recompensado e celebrado em
todo o mundo. É a escuridão que o profeta Isaías profetizou que cobriria a terra. Porém, no meio da escuridão, você e eu, como santos, devemos continuar brilhando como as luzes que somos em Cristo. O eu será exaltado. Este é um dos pontos centrais do engano moderno sobre o qual a Bíblia nos alertou. O nível de egoísmo e egocentrismo no mundo de hoje nunca foi visto na história. É a principal raiz do pecado e das atrocidades no mundo como o conhecemos. Onde Jesus e a Bíblia dizem que devemos amar os outros, o eu diz que até que você esteja satisfeito em amar a si mesmo, você não deve amar os outros. Quando a Bíblia diz que devemos ser os guardiões de nossos irmãos, o ego procura receber e ficar satisfeito somente quando consegue o seu próprio guardião. A Bíblia diz que um dos sinais que precederão a vinda de Cristo é que o eu, o amor a si mesmo e o egoísmo em todas as suas formas ocuparão o centro das atenções. Quando você olhar para a palavra de Deus, verá Jesus dizer que o amor é o cumprimento da lei. Isso significa que quando anda no egoísmo, você cometerá todas as atrocidades da vida. Mas quando anda no amor, você pode se colocar no lugar dos outros, colocar Cristo em primeiro lugar e colocar os outros antes de si mesmo. Isso não significa que você tem que jogar sua vida fora. Não. Significa simplesmente que você se humilha sob a poderosa mão de Deus para ser seu instrumento para levar a luz aos outros. Significa simplesmente que você encontra sua integridade em Cristo e está disposto a viver por algo mais do que você mesmo. Filipenses, capítulo 2, versículos 3 e 4, diz assim: Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Não caia na tentação do egoísmo, querido cristão. O amor ainda é o caminho de Cristo. Continue firme nele. O amor de muitos cristãos se tornará frio e tímido. Jesus disse com razão que porque o pecado se tornará normal e reinará em todo o mundo, o amor de muitas pessoas esfriará. É como está escrito em Mateus capítulo 24, versículos 12 ao 14. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Uma das últimas armadilhas do diabo nos últimos dias antes da vinda de Cristo é a influência do pecado no amor e no fervor dos cristãos. Hoje, muitos cristãos estão aceitando e se acomodando com o caminho do mundo, porque não querem ser atacados ou ser rotulados como estranhos. Mas a verdade não pode ser ridicularizada. Você deve tomar sua posição, meu amigo e minha amiga. Você não pode servir ao diabo e servir a Deus ao mesmo tempo. Chame o que Deus chama de pecado exatamente como Ele chama, e chame o que Ele chama de bom da mesma forma. Além disso, outra razão para a frieza dos cristãos é que muitos deles se alimentam dos elementos deste mundo. Eles absorvem as ideologias do mundo e tentam misturá-las com as Escrituras. Portanto, cristãos fortes não estão sendo criados para defender a bondade e a sobriedade. A oração não é mais encorajada e os cristãos são incapazes de declarar corajosamente o Evangelho de Jesus. Não caia nessa armadilha, meu amigo e minha amiga. Peça que o Senhor te fortaleça e libere o fogo do Espírito Santo sobre você. Peça que no meio da escuridão você seja a luz que brilha. Onde outros estão escondendo o seu fogo, sejamos ousados para queimar, não importa o custo. As ofensas serão abundantes. Este é um segmento do ponto anterior. Enquanto os cristãos continuarem cedendo ao mundo, eles continuarão esfriando, e quando esfriarem, eles se abrirão para as ofensas. As ofensas não são apenas produtos de problemas, mas também da decadência. Quando as pessoas se acostumarem ou quiserem se acostumar com o erro, elas começarão a se ofender com aqueles que dizem a verdade. Um sinal da decadência na sociedade de hoje é a taxa em que qualquer coisa pode parecer ofensiva.
Jesus disse que as ofensas virão, mas bem-aventurados serão aqueles que não se escandalizarem nele. O mundo nunca vai gostar ou nos querer, mas sabemos que eles precisam de nós. E enquanto estivermos no mundo, devemos continuar a ser a luz. Muitos, incluindo os cristãos, se voltarão contra você. Você não deve ceder às queixas ou ofensas. Você deve continuar andando em amor e perdão por causa de Cristo e seu amor. Os falsos mestres se multiplicarão. Mais uma coisa que ocupará o centro das atenções nestes últimos dias é a multiplicação de falsos pregadores. Jesus disse que isso aconteceria. Alguns dirão que o Salvador já está aqui, enquanto alguns dirão que sabem quando o Salvador deve vir. Outros dirão que nem Salvador há. Alguns pregarão uma falsa mensagem da graça, que permite que as pessoas pequem para o contentamento de seus corações, sem consideração por Deus. Outros pregarão uma falsa mensagem de obras, que invalida a graça de Deus. A Bíblia nos diz que os falsos profetas se multiplicarão nos últimos dias como um sinal de que Jesus está voltando. Não caia na armadilha de nada que não esteja alinhado com a palavra de Deus. Fique com a palavra de Deus e viva por ela você mesmo. Não deixe ninguém te intimidar ou te influenciar a aceitar o que não está de acordo com essa palavra. Além disso, confie no Senhor para te proteger da armadilha do orgulho, sentindo que já viu de tudo e não precisa aprender mais nada. Essa armadilha é uma das maneiras de andar no erro. Somos todos alunos do Espírito Santo e continuaremos aprendendo a seus pés até que Jesus venha. O mundo não tem consideração nem temor pelo julgamento vindouro, mas não devemos ser ignorantes. Jesus veio para morrer para que todos os que creem e o aceitam possam escapar do julgamento eterno que aguarda todos os que morrem sem redenção. Paulo escreveu em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 9 ao 11. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. E espero que também a vossa consciência nos reconheça. Não paremos de espalhar a mensagem de Jesus em todas as oportunidades possíveis e com todos os recursos à nossa disposição. O inferno não é um lugar para ninguém passar a eternidade. Se você ainda não entregou seu coração a Jesus, a hora é agora. Não espere mais um segundo. Chame por Ele agora e peça que Ele venha governar em seu coração enquanto você toma a decisão de segui-lo até o fim. Lembre-se que Jesus disse que quem o nega ou se envergonha dele também será negado diante do Pai. Embora esse dia seja uma surpresa para o mundo, todo filho de Deus deve viver cada momento se preparando para a chegada de nosso Senhor e Salvador. Continue firme e forte, meu amigo e minha amiga. Em breve veremos o Senhor em sua glória. Não perca sua posição por nada, para que no final você esteja entre os que serão salvos.